de orçamento e tudo mais. Bom, agora a gente vai falar mais um pouquinho a respeito dessa questão aí do alinhamento do PCA com o planejamento estratégico e orçamentário. Essa questão, muita gente que trabalha na área de contratação pode não ter um conhecimento assim um pouco mais profundo disso. Então, a ideia desse slide não é ser uma aula de orçamento, não é isso, mas é passar alguns conceitos que são importantes para a pessoa que vai atuar aí junto ao PCA, para ela entender aí qual que é a dinâmica do orçamento, o que é o PPA, o que é LOA e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos. Quais são, então, os instrumentos e ferramentas de planejamento? A gente tem, antes de mais nada, o PPA, que é o plano plurianual. É um plano que sempre tem a duração aí de 4 anos. Ele começa a ser elaborado no primeiro ano de um governo e termina no primeiro ano do próximo governo. Ele tem 4 anos, mas ele não começa no primeiro ano do governo, é sempre no segundo ano daquele governo que foi eleito. Então a gente está aí no meio de um PPA, né, que está em andamento, e esse plano a gente chama de plano estratégico. Ele está nessa dimensão aí do estratégico, ele dá grandes diretrizes para os maiores objetivos que aquele órgão quer atingir. E aí, para cada exercício, eu vou ter despesas específicas, pontuais, para atingir os objetivos do PPA e também outros objetivos de manutenção da máquina administrativa. Então tudo isso vai aparecer aonde? Vai aparecer na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E aí que está um X da questão. Eu tenho o PPA e tenho a LOA. Uma coisa não pode estar divergente da outra. Eu sempre tenho que estar com as duas informações aderentes. Eu não posso ter dentro da minha LOA, para um objetivo específico, uma despesa maior do que a despesa prevista no PPA. Então tem que tomar esse cuidado, né? Essa é a regra, né, dentro do planejamento, que não pode ter. É claro que depois, assim, uma vez publicada a lei orçamentária, existem mecanismos para a gente fazer essas alterações. Só que no momento de planejar, no momento de construir a LOA, eu tenho que fazer uma informação que esteja adequada à informação do PPA. Eu posso colocar um valor a maior dentro de uma despesa específica ali, que não faz muito sentido isso. Agora, como que eu consigo fazer essa ligação entre o PPA e a LOA? Essa ligação é feita numa informação que com certeza que todo mundo já ouviu falar, que é o programa de trabalho. Também conhecido como ação. O programa de trabalho e a ação, na prática, é a mesma coisa. O que diferencia é que o programa de trabalho tem 13 dígitos, porque ele vai ter outras informações associadas, como programa, como função, subfunção, isso aí é tudo classificação orçamentária. Só que de forma resumida eu tenho uma ação, é um código de 4 dígitos e vai ter lá o nome que vai identificar aquela despesa. Então se tiver, por exemplo, alguma despesa aí para gestão de transportes, por exemplo, eu vou ter uma ação que o nome vai remeter a isso, programa de transporte, gestão de transporte. Saúde é a mesma coisa, eu tenho lá um programa que é gestão básica de saúde ou alguma coisa assim. Então a gente tem essas identificações. E são esses elementos, né, os programas de trabalho ou ação orçamentária, que fazem a ligação entre o PPA e a LOA. Eu tenho o mesmo código nos dois instrumentos e aí os valores têm que estar compatíveis. Além disso, tem também uma outra questão importante, que é a questão da fonte de recursos. Normalmente quem trabalha na área de contratação, mesmo que não tenha tanta vivência com isso, já ouviu falar que existe aí fontes de recursos de acordo com cada unidade, com cada órgão. Essa fonte de recursos é o que vai financiar o meu programa. Então, dando exemplos bem clássicos, né? A gente tem uma fonte de recursos que a maioria dos órgãos tem, que é a fonte Tesouro, que são os recursos arrecadados, né, no estado do Rio de Janeiro. Esses recursos compõem o caixa do Tesouro e isso depois é compartilhado com as secretarias e entidades para cada um fazer aí as suas despesas. Eu tenho uma outra fonte de recursos, que é o recurso próprio, que é aquele recurso que o próprio órgão arrecadou em função de algum serviço que ele presta ou de algum contrato, alguma coisa que gera uma receita para ele e pode virar uma fonte própria de recursos. E tenho também uma outra fonte, que é a fonte ligada a empréstimos, a operações de crédito. Então, se eu fizer um empréstimo com um organismo internacional, por exemplo, eu vou ter uma outra fonte separada. Então, isso é importante porque essas fontes, muitas vezes, elas têm
destinações específicas. De repente, um trem que eu vou comprar, eu não posso comprar com a fonte de tesouro, eu posso comprar só com uma outra fonte. Isso tudo é uma organização da forma que a gente vai repartir esse bolo de recursos que cada órgão ou entidade pode receber. Essas informações todas, a área de planejamento e orçamento ela já tem uma diretriz em cima disso. Então, quem tiver aí alguma dúvida com relação a isso, pode conversar com eles. Eles têm já essa diretriz de como distribuir esses recursos de acordo com a fonte. E tem também mais uma questão, que essa vocês já conhecem com certeza, que é a questão aí do subelemento de despesa. Essa questão aí do subelemento, a gente já preenche hoje na planilha do PAC e vai continuar informando na planilha do PCA da mesma forma que a gente faz hoje. O subelemento de despesa é para identificar se aquilo ali é um material. Se for um material, é um material elétrico, é um material de higiene, ele vai descer a um detalhamento para a pessoa que for olhar aquela despesa entender o que de fato eu estou comprando ali. Eu estou comprando um material, estou contratando um serviço. Se for um serviço, que tipo de serviço que é? É um serviço de manutenção em elevador? É um serviço de vigilância? Então, essa codificação do subelemento ela vai demonstrar o que de fato vai estar sendo feito com aquele recurso. E aí a gente colocou uma chave que é a amarração de todas essas informações no universo da unidade orçamentária. Para facilitar, gente, eu coloquei essa informação de unidade orçamentária, mas a gente tem outras dimensões dentro do planejamento. A gente tem a UP, que é a unidade de planejamento, a gente tem a UO, que é a unidade orçamentária, e tem a unidade gestora executora, que é a UGE. Essa é a que a maioria está mais acostumado, porque é onde eu faço meus empenhos, é a UGE. Mas para efeito de planejamento, a gente usa mais a UO e a UP. Para quem quiser assim, ter mais informações, entender um pouco melhor essa mecânica do orçamento e do planejamento, a gente está deixando aí os links, né, da rede de planejamento e do site da rede de orçamento. Lá vocês vão ter acesso aos documentos, vão poder ver algumas informações aí de como se constrói um planejamento, um PPA, como se constrói um orçamento, a LOA, e um pouco mais sobre essa questão que eu coloquei do programa de trabalho. Eu vou ter os códigos das fontes de recursos. Todas essas informações estão disponíveis aí para quem se interessar um pouco mais nesse assunto. E tudo isso a gente falou porque agora está acontecendo, né, como eu já comentei anteriormente, esse movimento de unificação aí do PCA com o POD. Então, eu acho que é importante a pessoa que vai trabalhar com um instrumento que está unificado ao orçamento entender um pouquinho mais de orçamento. Como eu falei, a intenção aqui não é dar uma aula de orçamento, é só passar alguns conceitos para vocês se localizarem um pouco melhor para poder trabalhar com esse universo. Bom, gente, além de toda aquela classificação que eu já mencionei no slide anterior, tem uma outra classificação que também diz respeito a gente, que é essa que está aqui na tela agora. É a classificação dos grupos de gasto do PPA e da LOA. A cada ação orçamentária ou a cada programa de trabalho, eu tenho associado um código de grupo de gasto. Esse código é para separar os vários tipos de despesa em grupos para a gente poder identificar a que se refere. Por exemplo, L1, atividades de pessoal e encargos sociais, são as despesas de folha. Então, se dentro do meu universo do PCA eu não tenho despesa de folha, para o nosso fim, na nossa atividade, esse L1 ele não vai se enquadrar, então eu não vou me preocupar com ele. Aí eu tenho lá L2, atividades de manutenção administrativa. Aí sim, né, para a gente manter a nossa máquina, a gente tem uma série de despesas aí que estão alinhadas ao que eu vou contratar em termos de serviço, comprar em termos de material e tudo mais. Então a gente tem atividades de caráter obrigatório, né, que tem a ver com ações judiciais, despesas de impostos, etc. Tem dois grupos que são muito importantes, que é atividades finalísticas e projetos. Esse é o nosso enfoque também. A gente tem muitas despesas de contratação ou de aquisição dentro de atividades finalísticas e dentro de projetos. E tem mais um último que é importante, que é o L6, que é serviços de utilidade pública, que são as despesas com água, luz, telefone, gás, serviço de comunicação de dados, são as despesas de concessionárias que a gente chama. Então é interessante a gente observar que no universo do orçamento eu tenho todos esses grupos, né, do 1 até o 9,
no universo da LOA, só que no universo do POD, que é o planejamento orçamentário detalhado, eu já não tenho todos eles presentes. Eu só vou ter o L1, que é folha, né, pessoal, o L2, o L4, o L5, o L6. Então já houve uma redução. Isso significa o quê? Que no detalhamento eu só vou ter esses daí. Os demais não estão dentro do detalhamento do POD. E no caso aí do PCA, né, do antigo PAC, do atual PCA, a gente tem aqui um universo menor ainda. Eu só vou tratar de manutenção administrativa, finalísticas, projetos e utilidade pública. Então a diferença aí do POD para o PAC, né, o atual PAC e novo PCA, é a folha, né? A parte de folha não entra, está fora do escopo do projeto. Assim como também despesas de convênios estão fora, né? O nosso universo é contratação, não é convênio.